Vibe Mundial FM. Essa é uma entrevista bem interessante, viu, Leone? O professor Del Nero, ele já teve participações importantes na imprensa para esclarecer, inclusive, crimes, viu? Ele tinha um perito judicial num desses programas conhecidos da imprensa, que falam sobre essas ocorrências, e o professor Del Nero conseguiu, num debate com esse perito, esclarecer que uma vítima não tinha sido picada de cobra aqui, e o perito tinha falado que essa vítima tinha sido picada de cobra, viu, Leone? Isso aí é uma estratégia antiga, né, Paulinho? Desde o Antigo Egito lá que a gente via essas histórias aí de assassinato usando animais, né? Isso. Peçonhento, cobra, escorpião, esses negócios. Interessante, não tinha esse conhecimento, mas realmente precisa de alguém que entenda, né, do assunto, que seja capacitado para servir de perito, né, numa ação desse tipo. Exato. Bom, nós já apresentamos ele para o público e ele agora está na linha aqui. Eu vou dar muito boa noite ao professor Del Nero. Tudo bem? Boa noite a todos da rádio, a todos os ouvintes. É um prazer poder estar com você nesse bate-papo, Paulinho, e com todos aí. É isso aí. Ó, a primeira pergunta, ela é um tanto quanto óbvia, mas tenho certeza que todo mundo que lê o seu nome em algum lugar deve pensar nisso. Você é parente do Marco Polo Del Nero, o ex-presidente da CBF? Sou primo em segundo grau dele. Verdade? É verdade. E tem até uma historinha, eu posso contá-la rapidamente aqui? Por favor. Então, meu pai já falecido, palmeirense, eu não torço para time nenhum, eu sou totalmente neutro a futebol, religião, respeito todos, mas não tenho nenhuma uma torcida. Mas o meu pai, palmeirense. E já fazia algum tempo que meu pai não ia num estádio de futebol e me convidou. E nós resolvemos ir num jogo que ia jogar, não desmerecendo o time aniversário, mas era um time do interior, era o Novo Horizontino. Eu nem sei se existe esse time mais, e com todo o respeito, mas um time do interior, nós achamos que num jogo no meio da semana, e sendo um time do interior, não haveria torcida contrária, para evitar qualquer tipo de conflito. E nós chegamos cedo para assistir o jogo e no antigo Palestra Itália, e nós nos sentamos. Quando nós nos sentamos, alguém chegou para a gente e falou assim: olha, não sentem aí, porque aí é a torcida, é local da torcida Mancha Verde, e eles tiram na porrada quem sentar aí. Eu falei, vocês estão com brincadeira? Não acredito nisso, o pessoal não. Falei, vou ficar. E daqui a pouco começou a chegar um pessoal da Mancha Verde, eu não vou falar mal da Mancha não, hein, pra quem for da Mancha, a historinha é bacana. Começou a chegar um pessoal da Mancha Verde com uma cara meio assim, eu falei, dá licença, quem é que manda aqui? Aí o cara olhou pra mim assim, meio já, não, o que é o problema? É o seguinte, eu sou um ninguém, mas o meu pai aqui é um palmeirense, com 70 anos de idade, veio para assistir um jogo, sentamos aqui porque achamos que aqui é um local mais calmo e nos falaram que a Mancha Verde, quando chega, tira aqui na porrada. E eu, vamos bater no meu pai? Rapaz, o pessoal da Mancha, pelo amor de Deus, quem falou essa loucura? De jeito nenhum, a gente pede para sair porque a bandeira atrapalha, mas o seu pai, não, vocês não vão. E quando eles ficaram sabendo do sobrenome Del Nero, vocês vão ficar aqui com a gente. E fizeram uma festa. E isso acabou chegando, que eu não tinha tido contato ele, no Marco Polo Del Nero. E a secretária dele, eu não sei como essa história repercutiu, entrou em contato, e falou, não, quando vocês vierem aqui, por favor, é isso, nós temos um parentesco, acabamos sabendo que era primeiro e segundo grau, pega convite, vai para como é que fala mesmo, a numerada, e ele foi super mega simpático. Então eu tive alguns contatos com ele por conta de levar o meu pai a jogos do Palmeiras, e sim, ele é um primo em segundo grau. Olha, eu fiz essa pergunta por fazer e acabei conseguindo um furo de reportagem. Tá vendo como esse negócio de ser jornalista é interessante? Tem que perguntar. Leone, sua vez. Doutor, professor Del Nero, boa noite. Eu queria começar falando um pouquinho desses eventos recentes
desses incêndios, né, dessas queimadas que houveram, tanto aí globalmente, Austrália, Estados Unidos, principalmente no Brasil, o mais impactante, o que deu mais mídia foi o Pantanal, né? Como é que a gente pode mensurar aí qual foi o real impacto dessas queimadas aí e quanto tempo a natureza vai levar para recuperar esse ecossistema, professor? Olha, a sua pergunta é altamente pertinente e de grande relevância. O que acontece? Queimadas, elas acontecem às vezes de forma naturais e cíclicas. E elas, de certa forma, veja meu total teor da minha resposta, elas servem para que o ecossistema tenha um ciclo. Porém, as queimadas quando ocorrem de forma não naturais, as queimadas que ocorrem por ação do homem criminosa, elas têm um poder de devastação gigantesco, porque elas não estão mensuradas no próprio ecossistema. E o que acontece com isso? O impacto é muito grande, porque nós temos já a ação antrópica do homem, que é a devastação do meio ambiente, a introdução de espécies domésticas, competindo com as espécies selvagens, silvestres. Nós temos todo esse problema. E ainda mais, quando vem essa questão da queimada, ela resulta em um prejuízo gigantesco para todo o ecossistema e para o ser humano, porque o homem, às vezes... Eu vou fazer uma perguntinha, não fugindo da sua, mas para que fique entendido. Vocês aí do estúdio, todo mundo que está aí, rapidamente me falem 5 animais que mais comumente nós vemos na cidade. 5 animais. Domésticos? Vamos lá. Na cidade, os 5 mais comuns. Gato, cachorro, okay. Passarinho. Isso. Passarinho, ok. Que mais? Porquinho da Índia. Rato. Rato, que mais? Porquinho da Índia. Aí, Porquinho da Índia, né? mais um. Barata. Barata, perfeito. Ó, parabéns a vocês. Vocês cometem os mesmos erros que os meus alunos da pós-graduação. A primeira espécie é o ser humano. Nós não nos consideramos animais. E aí começam os problemas. É verdade. Esse erro todos de impacto na leitura fria cometem. E o homem, ele se acha que ele está fora do meio ambiente. Não, ele está inserido no meio ambiente. E o que acontece com isso? Essas queimadas, a natureza se recupera? Não, a natureza tem um poder de resiliência, de se recuperar fantasticamente. Por vezes, nós já olhamos, às vezes, casas que ficam meio abandonadas, construções abandonadas, onde que nós não imaginamos como árvores, eu digo árvores, começam a nascer nos telhados. É verdade. A natureza tem um poder de se restabelecer com o que nós chamamos que são as espécies pioneiras, as que vêm primeiro, até chegar ao ponto dela voltar a ser uma floresta climáxica. Só que isso demora. E se nós não simplesmente deixarmos ela se recuperar, isso pode gerar grandes transtornos para o ser humano. Nós podemos ajudar, trazendo novamente algumas espécies da parte vegetal, podemos tentar fazer. Só que às vezes o homem começa a aproveitar dessa queimada para implantar agricultura, para implantar a pecuária. Quer ver facilmente? Me perdoe, a responsabilidade de tudo que eu falar aqui é minha, a rádio está completamente sem nenhuma responsabilidade do que eu falar. Às vezes eu uso algumas palavras meio enfáticas, é o meu jeitão. Mas, por exemplo, há alguns anos fizeram um projeto idiota às margens do rio Tietê, até porque margem de rio não poderia ter marginal. É simples a gente olhar para a história que o rio Nilo, o que acontecia? Toda vez que transbordava, tinha toda aquela fartura. As margens, a várzea tem que ser preservada, mas fizemos o quê? A marginal. Então vai ter alagamento. Mas o pior, fizeram um projeto chamado Pomar. Sim. Esse projeto Pomar não tem uma árvore frutífera plantada. Porque foram paisagistas que falaram, vamos plantar essas árvores que são bonitas, mas não tem uma árvore frutífera para atrair e para dar vida e manutenção às nossas aves silvestres, por exemplo.
Então, o homem, às vezes, ele tenta modificar o que a natureza devia simplesmente estar consertando. Então, nós temos dois problemas nessa queimada. O problema da queimada criminosa, o problema de não ter um plano de ação e depois como restabelecer essa mata. Como ela vai ser restabelecida? Eu volto a explicar. Plantio, às vezes as pessoas falam assim, eu vejo algumas pessoas dizerem assim, olha, nós fazemos reflorestamento. Reflorestamento com o quê? Com eucalipto? Eucalipto é deserto verde, só serve para uma... Eucalipto só tem uma função, o sequestro de carbono, cortar e fazer papel. E o impacto foi grande mesmo lá no Pantanal, professor? Muito grande, o impacto foi muito grande e assim, diversas espécies, algumas espécies elas conseguem, por exemplo, alguém pensa, mas as aves voam. Tá, as aves voam, as aves que são adultas, mas os filhotes não voam. O desespero de uma ave vendo seu filhote no ninho é algo assim, a gente chora com isso. E muitas das espécies, elas não têm condições de escapar rapidamente. Nós não temos a condição, por exemplo, de jabutis, lagartos, serpentes, e alguns lagartos são espécies chaves em todo um ecossistema para alimentação. Os mamíferos com os seus ninhos, o impacto é devastador. Fora isso, assoreamento de rios. O ecossistema inteiro ele é afetado de uma tal maneira que o restabelecimento dele acontece. Só que ainda o homem ainda pode piorar isso, usando essas áreas para plantio, já que está devastado, já que está... A gente não sabe ainda o tempo, mas eu acredito aí que vão pelo menos uns 15 a 20 anos... Não. 15 a 20 anos se ninguém pôr a mão para fazer besteira. O que é bem improvável, porque o ser humano gosta... Aliás, o ser humano ele tem a tendência de achar que o animal sofre menos do que ele, né? Não consegue entender o sofrimento do animal, que é o mesmo quando você vê um filho seu tendo problema, o animal também está vendo a cria dele, né? Vibe Mundial 95,7.